certo? Gente, vocês conseguiram dar uma olhadinha no texto de hoje, que é sobre o financiamento da educação? Conseguiram pegar alguma coisa para dar uma olhada? É o capítulo 7. Eu consegui, professora. É um capítulo mais... Eu também. Eu consegui, mas eu achei meio complicado de entender. Porque como ele é um capítulo bem técnico, né, ele vem falando para a gente em relação, né, a quantos por cento é de quem, a responsabilidade, de onde vem a verba para quê. Então, ele é um capítulozinho mais puxadinho nesse sentido. Oi. Eu achei assim que uma hora eles dão um percentual, outra hora eles voltam atrás e muda tudo. Por que ficam nesse vai e vem, essa confusão tão grande? Pois é, né? Infelizmente, o que a gente é a mesma questão em relação à preocupação com a educação. Com a preocupação em educação. Quando a gente viu, né, no capítulo sobre a ordem constitucional, que ia e vinha, né? Numa Constituição, a gente conquistava várias coisas no âmbito da educação. Aí vinha uma Constituição lá na frente, retirava tudo que a gente tinha. Então, do mesmo jeito, a questão financeira da verba para a educação também varia muito e, infelizmente, atende a uma agenda, né, governamental, quando, na verdade, deveria, né, ser uma agenda do Estado, né, do país, e não do governo A, do governo B, do governo C, né? Mas aí a gente tem que, infelizmente, lidar com esses altos e baixos no que diz respeito ao financiamento da educação, tá? Mas o que é importante você foi, diga. Eu tenho uma dúvida que ele diz que eu até anotei aqui no financiamento de número 14, há uma modificação, né, no artigo 34, 208, 211, 212 e o sexto ato da disposição da Constituição, que ele diz que o Estado pode intervir, não, a União pode intervir nos estados que não tiverem aplicando o percentual mínimo. E qual é o percentual do Estado? Ficou sem ele dizer, ficou o mesmo ou alterou? Mas essa ressalva que tu fez, Eunice, foi em relação a que Constituição? A nossa Constituição atual? Eu acredito que sim. Foi do livro que a senhora deixou, né? E eu fui dar uma estudadinha, eu fiquei olhando. Eu disse, será que o Estado continuou com os 13%, a União continuou com os 13%, e os estados e municípios eles passaram a ser 25%? Isso. Aí eu fiquei sem entender se alterou para a União também ou não. Ela permanece com aquele percentual e pode intervir no Estado caso ele não esteja aplicando. E sucessivamente o Estado nos municípios. Isso. Né? A gente vai dar ênfase hoje, principalmente, a esses percentuais que tem falando aqui no livro, mas, acima de tudo, a gente vai falar um pouquinho sobre o Fundeb, né? Que inclusive, hoje, eu vou até pesquisar, porque hoje seria o dia da discussão da renovação do Fundeb, né? Que é o principal fundo da onde vem verba para a educação. Então, hoje seria a votação para renovação, ampliação. Seria hoje. Eu vou até olhar as notícias para ver o que foi decidido. Mas aí a gente vai ver isso direitinho que você me colocou aqui, tá bom? Ok. Bom, bora lá. Professora. Oi, diga, Gi. Eu confesso que quando eu vi o título, né, quando a senhora disse assim, a próxima aula é recursos financeiros para a educação, eu confesso que antes de ler o capítulo, eu fiquei achando assim, poxa, agora a gente vai aprender, não sei se a gente vai aprender agora com a aula, mas com o livro, eu não vi essa parte, assim, de saber exatamente o que é que chega para a escola, tipo, tem o recurso tal, que é destinado às escolas públicas, e o que é para ser feito com este recurso. Tem um outro recurso que chega para a escola também, que o que é para ser feito com esse recurso. Eu achei um pouco vago nessa questão, a leitura do livro. Eu acho que pelo que eu tinha depositado só no título, né? O que seria essa parte dos recursos financeiros? Eu achava que era detalhado o que era que chegava para a escola pública e como tinha que ser aplicado aquele recurso. Porque a gente está falando aqui a nível nacional, tá, Gi? Então, já vou começar explicando nesse sentido. Então, os valores que aqui aparecem no texto, né, eles dizem respeito às obrigações e às parcelas de financiamento
das instâncias, né? Então ele fala qual que é o percentual que a União vai direcionar para os estados. Então a gente viu 12%. Qual que é o percentual de verba dos estados, né? 25% dos municípios, né? E essas verbas vêm de onde? E aí, quando vem essa verba de fora, então, a União investe nos estados, os estados investem nos municípios. Então, existe essa, né, essa reação. A hierarquia, né? Isso. E a questão dos valores, né, que são direcionados, tem muito a ver com a questão do tamanho do município, do quantitativo de pessoas do município. Então, é muito... E pensando no Brasil, um país com mais de 5 mil municípios, nem tinha como estar esclarecido aqui no capítulo do livro como é que funciona em Exu, como é que funciona em Juazeiro, como é que funciona em Petrolina, como é que funciona, né, em Niterói, como é que funciona em Manaus, entendeu? Então, ele destaca aqui para a gente as participações das instâncias, certo? E aí, dentro de cada estado, existe como é que o estado, a partir da Secretaria de Educação, como é que o estado ele vai redimensionar aquele dinheiro, certo? Certo, então não chega assim o programa específico, não. Não. Por exemplo, sei lá, aquele programa Dinheiro Direto na Escola, alguns assim específicos, mais detalhados não, é mais o geral, não é isso? Isso, exatamente. E aí vai, né, até porque tem programas que são específicos só de um município, programas que são específicos só de um estado, entendeu? Eu acho que eu fui com outra perspectiva para a leitura. Existem muitos menores. Então, por exemplo, quando vocês forem fazer uma prova de concurso, a não ser que você vá fazer uma prova sobre... você vai fazer uma prova para a Prefeitura do Recife, né? Para ser professora de anos iniciais da Prefeitura do Recife. Se no edital estiver dizendo que você precisa saber como se dá os recursos financeiros do município, aí você tem que correr atrás para saber sobre isso. Mas se não tiver especificado, as questões são assim, de âmbito nacional, certo? Entendi. Na verdade, eu acho que o do município a gente aprende na prática mesmo, né? Depois que a gente está na escola ou com a gestão, a gente vai começando... Porque eu lembro que eu fazia estágio numa escola da Prefeitura de Camaragibe, e sempre no estudo quinzenal ela dizia qual é o recurso que chegou para a escola, o que é que vai ser feito, o que é que vocês acham, o que é que está precisando comprar, porque nós temos ainda tal dinheiro para gastar na escola, o que é que precisa comprar. Então, eu achava interessante essa parte dos recursos, onde os professores eles interagiam também. Isso. Até porque você está falando aí de uma gestão democrática. O exemplo que você me deu foi um exemplo de uma escola de gestão democrática, onde os professores, ou seja, onde todo o corpo, né, que trabalha na escola sabe e decide, né, para onde vão as verbas que chegam para a escola. E aí vocês têm que entender que, claro, né, existem muitos pormenores no que diz respeito a financiamento e a verbas, porque não chega um dinheiro, digamos assim, não chega, sei lá, 5 milhões de reais para a Prefeitura do Recife, né? Gaste como você bem entender. Não, existem... desliga o microfone. Quem não estiver falando... Eu não estou conseguindo nem ouvir os pensamentos. Vou ativar o mudo de todo mundo. E aí, quando alguém quiser falar, aí vocês, né, ou levantam a mãozinha, ou abre e pede com licença, porque o senhor está ficando surtado. Então, sim, eu ia falando o seguinte, não chega a 5 milhões assim de bolo, pá, vire, se gaste como você quiser. Não, existe o direcionamento das verbas. Existe verba que é para pagamento de profissional, folha de pagamento. Existe verba que é para recursos de merenda. Existe verba que é para insumos, materiais, né, de escritório, papel, essas coisas que se utiliza, né, a título de material de escritório. Existe verba para reforma, né, a questão de infraestrutura. Então, existem as mais variadas, né, que o pessoal de
de gestão fala de rubricas, né? Então, eu recebi, sou gestora de uma escola, eu recebi, sei lá, uma verba de 50 mil reais. Então, eu tenho que mostrar como que com o que eu gastei. Então, daqueles 50 mil, eu tenho que gastar tanto com reforma, tanto com compra de material, tanto... Então, não é dessa maneira, né? Não pelo menos não é para ser banda voou, né? O procedimento, tá? Na verdade, você não pode tirar de uma coisa para colocar em outra, né? Você tem que Isso. gastar com aquilo que a verba foi destinada, porque você vai precisar prestar contas, né? Exatamente. E aí, infelizmente, o que a gente vê hoje, eu confesso que tenho visto menos, mas era relativamente comum você ver corrupção mesmo, dentro da escola, né? Desvio de merenda, a merenda que ia para a escola ia para o mercadinho da esquina e o cara do mercadinho da esquina dava nota fria para a gestão daquela escola e dinheiro... Tá entendendo? Acabava acontecendo muita coisa que não era muito legal de acontecer, né? Justamente por conta da imensidão e da fraqueza, né, no que diz respeito à fiscalização, né, do poder público em cima da verba. E aquela máxima, né, de tirar proveito o tempo todo em cima, né, do que é público. É lamentável. A gente pensa que corrupção, desvio de verba só acontece em escala, né, governamental, um vereador, um deputado, um governador, mas acontece também mais micro, infelizmente, tá? Bom, um monte de gente levantou a mão aqui. Kátia levantou, Eunice levantou e Djandira. Kátia, tu primeiro. O que você queria falar? Ressaltando o que Gi falou sobre a questão da reunião da gestora, expor o que se fazia com as verbas. Eu, particularmente, trabalhei em uma escola na prefeitura de Jaboatão, como já falei anteriormente, e eu presenciei uma cena que me chocou. Trocou de gestão, e aí havia um tipo de fiscalização. Auditoria, uma auditoria? Trocou a gestão da escola. A gestora que estava, ela não quis continuar, então ele entregou o cargo. Tá partindo o teu áudio, Kátia. Eu não, acho que alguém está com outro áudio aberto. Veja aí. Fale. O que aconteceu? Eu vi essa gestora colocar cadernos que estavam anotados, financiamentos feitos, que foram comprados, que não tinha nota. Eu vi ela colocar dentro da pia da cozinha e deixou dentro de um balde cheio d'água. Para se desfazer. Eu peguei esse caderno. Eu fiquei chocada com o absurdo que ela estava dando fim. Então, assim... É lamentável, né? É lamentável que a gente... É lamentável. E eu vi vários acontecimentos, até chegar essa nova gestão, e ela já tinha uma certa experiência, que ela já vinha de uma outra direção, de uma outra escola. Então, eu vi a diferença, eu vi a escola realmente ter voz, a verba da escola ter voz, porque até então eu não estava conseguindo ver isso, eu não entendia, né? E tem uma outra questão, na questão do aluno, né? Que a quantidade de aluno, tudo isso é um decorrer, quanto a quantidade de alunos matriculados equivale à quantidade de verba que vai entrar naquela escola, tudo isso eu tive uma noção, fiquei besta quando eu vi aquele caderno. E isso porque a gente não está falando dos índices de avaliação, né? Não, que, por exemplo, porque ganha uma porcentagem. É algo lamentável. Exatamente, eu vi que ganham as crianças que foram avaliadas pela essa prova que eles fazem, ganham uma porcentagem da escola. Quando a escola tem um bom resultado, também ganha uma porcentagem a mais. Eu vi, sabe o que foi que eu vi nessa escola? Caixas de farda, caixa de farda, que a gestão foi negligente, que não entregou a alunos, levar escondida para ser distribuída no interior. Cadernos e lápis apodrecidos, porque elas não entregaram aos alunos. E aí, várias vezes chegava um aluno naquela secretaria pedindo caderno
que não tinha, porque os pais não tinham recurso e eles não davam caderno a esses alunos. Que é direito. Então, teve um dia, assim, é muito, quando a gente vê, quer falar da gestão, questão administrativa, a escola, sim, recebe recurso da prefeitura. Só que muitos administradores que estão ali representando aquela escola é que fazem um mau trabalho. Então, quando eu vi agora falando que a gestora da escola tinha essa preocupação de, ó, foi ganhado tanto, vamos debater aqui uma democracia, isso é importante, e que a gente sabe que não existe em muitas escolas, né? Não é uma E se eu for realidade. relatar aqui, quando eu trabalhava lá em Jaboatão, foram várias e várias histórias de desvio de verba, de banda, que pediram para comprar instrumentos musicais e que não chegou, várias e várias situações muito lamentáveis. Mas é isso que eu estava falando mesmo. Né? Você trouxe aí um depoimento, ninguém aqui precisa saber o nome da escola, enfim, né? Mas você trouxe aí a sua percepção vivida na prática, né? Não é simplesmente algo que você ouviu falar, né? Você testemunhou, infelizmente, essa prática corrupta, né? E aí essas pessoas vêm abrir a boca e para falar de combate à corrupção, eu acho uma hipocrisia tamanha. Bom, que a gente vê que são educadores, né? Educadores, isso. Educadores, porque quem administra a escola é o professor. O que é mais preocupante ainda, né? Deixa eu ver aqui, quem mais tinha pedido a fala foi de Jandira e Eunice. Vai lá, Eunice, você queria falar alguma coisa? Boa noite a todos. Professora, as meninas falando sobre a corrupção, os desvios de verbas, né? A gente pode dizer que isso é corrupção, e eles majuram uma compra para poder pegar o dinheiro. E o Carlos, ao iniciar esse assunto, ele já fala desde o jesuíta, né? Toda a reforma que teve, vai falando um pouquinho desse tipo de problema que é histórico na nossa sociedade, infelizmente. Eu achei interessante. A corrupção veio com os portugueses. A corrupção veio com os portugueses. É verdade, é triste. É o quê? A minha filha costuma dizer que nós herdamos mais coisas ruins do que coisas boas. A gente se lapidou com nossas morais, mas eles trouxeram mais, a partir do momento que eles já invadiram nossas terras, tomando e escravizando os nossos índios, eles só trouxeram coisas ruins. A gente foi criando um mecanismo de defesa. É verdade, lamentável. Djandira, a sua fala, para a gente partir aqui para os slides. Professora, é lamentável isso, a gente vê, né, tanto desvio de verbas, porque quando a Ana estava falando, eu me lembrei que eu tive conhecimento, mesmo porque eu fui umas 3 vezes nessa escola, por conta de um diretor que conheci, e passei uns dias lá, eu nem fazia ainda pedagogia, e vi muitos casos lá, um acontecimento por conta porque lá a gestão era 1 e 2, né? É um gestor e o segundo gestor. E a segunda gestora, ela tinha todo o acesso das finanças. E ela comprava, professora, eletrodomésticos para dentro de casa, e ainda levava a nota para a escola. Imagina, gente, olha, isso é de embrulhar o estômago, né? E nós que somos educadores e educadoras, né? E aí eu espero que vocês peguem esses exemplos aí do que não fazer, né? Quando vocês futuramente estiverem numa sala de aula e quem sabe, por que não, assumindo, né, um cargo de gestão numa escola, que vocês não, né, repitam esse tipo de procedimento, esse tipo de atitude, tá bom? Então vamos começar a falar um pouquinho sobre o financiamento da educação. Eu sei, o capítulo, apesar de ser bem pichototinho, né, ele é fundamental para a gente entender um pouco, né, como o processo do direcionamento de verbas, a quem compete o quê. E aí eu trouxe que o capítulo, ele não fala com muita ênfase. Eu trouxe algo além, que foi a questão do Fundeb, né, que é o Fundo de Educação, né, para o desenvolvimento da educação, tá? Então, eu trouxe para a gente conversar um pouquinho sobre ele também, certo? Todo mundo percebeu que eu passei o slide,
Tá dando para vocês verem? Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Financiamento da educação na nossa atual Constituição, que é de 1988. Então, está lá no artigo 212, né, que a União aplicará anualmente nunca menos de 18%, né, 18%, e os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25% no mínimo. Ou seja, isso é o valor mínimo, tá, gente? Por exemplo, a gente tem situações aí de municípios e de estados brasileiros em que a questão da participação, né, o que é revertido, né, para a educação é superior a esse valor. Né? A gente tem um exemplo bem feliz do Maranhão, né, com o governador Flávio Dino, né? Ele reverte bem mais, né, do que falado nesse sentido. Tanto é que a melhor, em relação à qualidade de trabalho, por exemplo, dos professores, lá o salário é o melhor que tem no país. Né? Já está falando de um estado do Nordeste do Brasil. Tá? Então, vamos lá. E os municípios, 25%, né, da receita resultante de impostos, compreendida, né, a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, da onde que vem a grana, tá, para ser direcionada, entre outras coisas, para a educação? Vem, basicamente, né, quando a gente está falando de estados e municípios, vem dos impostos, certo? Por isso que é muito comum, e a gente tem que ter isso muito claro, o pessoal fala, a escola é pública, banda voa, pode ser de qualquer jeito. Não, gente, a escola é pública porque ela é gratuita e de acesso a todos, mas a verba que entra ali dentro é a verba do meu imposto, do imposto de vocês. Então, a gente também tem que tomar conta, a gente também tem que zelar, a gente também tem que pleitear pela qualidade, tá, dessa escola pública, certo, gente? Então, não é porque é pública que a banda voou, tá? Alguém quer falar algo? Eunice, professora, então essa campanha de diminuição do imposto vai como é que eu vou dizer, bater de frente com as escolas, pode-se dizer assim, né? Ou então cancelar os impostos de alguns produtos. A arrecadação vai diminuir e vai prejudicar a escola, provavelmente. Não é para ser, não é para ser desse sentido, né? Porque a gente sabe que o Brasil é um dos países que se mais cobra impostos, certo? Então, não é justificar você diminuir a alíquota de impostos, quer dizer que você vai diminuir o investimento em outras coisas. Pelo contrário, você vai administrar de uma forma melhor, eleger prioridades. E, na minha perspectiva, educação sempre foi, sempre será, né, prioridade, junto com saúde, prioridade número 1, tá, gente? Bom, e aí, como eu venho falando, né, a União é o mínimo de 18% de financiamento, né, de verba, e Estado, Distrito Federal e municípios, mínimo de 25%. Como eu falei, alguns variam, podem, né, ir para além disso. Nunca deve ser menos, tá? Nunca deve ser menos, mas pode ser mais, ok? Bom, no sistema federal, nos sistemas federal, estadual e municipal de ensino, né? Aí está aí o artigo 212, parágrafo 2º, serão destinados às escolas públicas, artigo 213, podendo ser também as escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, desde que comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação e assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, tá? Filantrópica ou confessional, ao poder público. Isso é o que está lá, certo? Na Constituição Federal, falando, tá, da verba para a educação. Tá? Então, vamos seguir para o próximo. Ô, professora. Oi, querida. O que seria uma escola... Passou. Oi, diga, é o quê? Uma escola, peraí, filantrópica. Sem fins lucrativos. Se você escutar essa expressão filantropia ou filantrópico, é uma instituição, enfim, no caso aqui uma escola, em que você não tem fins lucrativos. Você oferece, né, uma escola onde você não vai receber, né,
tipo, as pessoas não vão pagar a matrícula, certo? Não, mas não necessariamente é uma escola pública, né? Pode ser uma escola de uma associação, de uma empresa, entendeu? Que ela queira criar aquele centro, né, de educação, tá? Essas escolas, só complementando essa voz de Mediana, essas escolas em que é privada e que mantém um vínculo contratual com a prefeitura, qual é eles ganham? Como é que eles resolvem essa questão administrativa? Eu não entendo muito bem sobre isso. Quais escolas que você está falando? Por exemplo, em Jardim São Paulo, onde eu morava, tinha uma escola que era privada, mas tinha alunos, era lá dentro da comunidade, tinha alunos que eram ligados a essa escola que não pagavam matrícula porque eram caminhadas da prefeitura. Aí essas escolas privadas, ela recebe esse dinheiro da prefeitura? Eu acho que ela recebia algum tipo de subsídio, não sei se o referente à mensalidade, realmente eu não sei, né? Até porque, como você bem falou, são situações aí pontuais, né, no que diz respeito. Então, se está utilizando o espaço, né, da escola privada, então o poder público tem que financiar, né, aqueles estudantes que estão dentro da escola privada. Agora, isso não é... Essa escola ela recebia como se fosse um subterfúgio da prefeitura, não é isso? Isso, e algum tipo de incentivo, certo? Para poder receber aqueles alunos. Era alguma questão de acordo, de negociação, né? Porque não faltava vaga na escola pública, enfim. Né? E aí encontraram esse... No caso, a escola era que nem um hotelzinho, era para a educação infantil, né? As crianças chegavam lá e ficavam. E ela tinha esse acordo com essa prefeitura, achava muito interessante. Só que eu não entendia bem quando agora... Provavelmente você está falando aí agora que era de educação infantil, então provavelmente não tinha nenhuma creche da prefeitura por perto. Então, foi uma forma que a prefeitura encontrou de oferecer, né, vagas para as crianças, porque o ideal é que se tenha creche para todo mundo que precise, né? Creche que vai lá desde o grupinho 1 até o grupo 5. Essa escola só atendia a questão mesmo da questão infantil, então a questão era essa. Isso, obrigada. Nada, querida. Você vai se tirando as dúvidas agora. Ó, poderão ainda tais recursos públicos ser destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública. Olha aí o que a gente estava falando agorinha, né? Na localidade da residência do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. Quando isso não acontece ainda, né? Bem como atividades universitárias, de pesquisa e extensão, né? Então, a gente tem, por exemplo, programas de bolsas de escola, então, é o que acontecia provavelmente nessa escola que você falou aí, esse exemplo, né? E do mesmo jeito nas universidades, né? A verba de pesquisa e extensão. Então, por exemplo, tem programas do governo, né, do governo federal, né, que é de incentivo à pesquisa nas universidades, que se chama o PIBIC e o PIBID. O PIBID é para a educação do ensino médio, e o PIBIC é para o ensino superior, que é de produção científica, tá? Então, vinha uma verba, né, pública, tá, que pagava uma bolsa para aquele estudante, quando ele estava na graduação, para que ele desenvolvesse um trabalho, desenvolvesse um projeto de iniciação científica, que é justamente o PIBIC, né? É muito comum você ver isso nas universidades públicas, né? Os estudantes, eles se engajam em alguma pesquisa com um professor, um grupo de pesquisa, enfim, ele preenche os formulários, apresenta um projeto, e aí ele passa a receber uma bolsa para ele ficar pesquisando sobre aquele projeto que ele se inscreveu. Não pense que é rios de dinheiro não, tá, gente? É coisa de R$400, né? É algo, né? Mas agora... Oi. Mas só outra coisa para esclarecimento. Com a retirada dos recursos que o governante de hoje, atualmente, ele tirando esse recurso da universidade, ainda os alunos terão como manter esse tipo de pesquisa, eles se manterem, porque na realidade é uma ajuda de custo muito pequena. Uhum. Mas eles terão como...
Não, infelizmente não. Né? A gente está vendo Desde... Eu tenho amigas que pararam de estudar. Pois é, né? Como é que eu posso dizer? O corte da verba da educação, que a gente vem experimentando já, né, há alguns anos e mais fortemente, né, na atual gestão, né, do nosso país, reflete muito dentro das universidades públicas, né? Então, essas verbas que vêm para pesquisa, porque quando o aluno está dentro da graduação na universidade, ele, como o caso de vocês, normalmente justamente a partir do terceiro período é que os alunos têm a possibilidade de pleitear, né, uma bolsa, que a gente chama bolsa de pesquisa, tá? Essas verbas, elas foram cortadas. Então, dificilmente as pesquisas vão ter continuidade, né? Isso estou falando de bolsa de iniciação científica para graduando. Isso aí eu não estou falando, né, de bolsa para quem está fazendo uma pós, como é um mestrado ou um doutorado. Essas foram, né, atingidas violentamente. Né? Inclusive, a minha menina foi cortada, professora. Ela começou agora na Federal fazer o mestrado, foi cortado. Cortou a bolsa dela. Cortou a bolsa dela, ela não está ganhando. Aí todos, né, que começaram a fazer o curso, que iam ganhar esse recurso para estudar, foram cortados todo mundo. E antes que as pessoas pensem, né, de que essas verbas, esse dinheiro que vai para esse tipo de financiamento, ele é um salário, para o cara ficar de flosô na universidade, não, né? Eu tive, no mestrado eu recebia minha bolsa, mas como a bolsa ela era uma bolsa, né, de dinheiro público, ou seja, foram vocês que financiaram o meu estudo, então eu tinha que prestar conta, né? Então, por exemplo, a cada 6 meses eu tinha que preencher formulário, preencher relatório, dizendo tudo que eu fiz, os livros que eu comprei, porque eu tinha que usar o dinheiro para comprar livro, eu tinha que usar o dinheiro para participar de congresso, participar de evento, então eu tinha que estar, né, semestralmente prestando contas do que eu fiz com aquele dinheiro, né, que na época era R$1.200, né, que eu recebi para poder, né, desenvolver o meu projeto. E eu tinha que, ao final do período, né, apresentar, defender o meu projeto, certo? Então, para que a gente tenha uma defesa pública, qualquer pessoa pode chegar e assistir, né, porque foi financiada com dinheiro público. E se eu não conseguir, eu recebi minha bolsa lá, recebi 2 anos de bolsa, né, e não consegui concluir o meu projeto, pelo motivo que for, eu vou ter que devolver o dinheiro, né? Eu tenho que devolver o dinheiro para os cofres públicos. Então, não é financiar, como é que eu posso dizer, orgia, balbúrdia, como essa galera ficou ventilando, né? Sem saber de fato o que acontece, né? Dentro das universidades. Então, assim, a verba ela tem uma função muito clara, que é possibilitar que estudantes, por exemplo, eu passava o dia na universidade, né? Onde eu fazia o meu mestrado. Então, que eu pudesse ter condições de me alimentar, de ter o deslocamento, de poder comprar os livros que eu precisava para fazer as minhas pesquisas, entendeu? Então, tudo isso é exemplo dessas bolsas que o governo também financia, tá, gente? Tem desses programas e que, como foi falado, muita coisa foi cortada. Então, consequentemente, a pesquisa no Brasil está seriamente ameaçada, né? Prova disso é que as instituições de fomento, né, que é a CAPES e CNPq, que é da onde vem a verba, são instituições federais, é da onde vem a verba para as bolsas de pesquisa, a CAPES deixou de existir, né? Uma das instituições acabou, só tem uma agora. E essa, mesmo assim, foi cortada bastante verba dessa instituição, tá, gente? Infelizmente, essa é a realidade do ensino superior e da produção científica do país. Então, um país sem produção científica está fadado a viver, né, no obscurantismo, né, na ignorância, né, e como a palavra, nas trevas, né, da ignorância, tá? Bom, aplicação do... E é interessante, presidente. Oi. Não me atrapalhar, porque tem coisas de questão administrativa que me deixa meio agoniada. Aí é interessante o nosso governo, a ignorância. Isso.
nós que somos educadores e educadoras ficamos extremamente aflitos, né, com o que está acontecendo, com o que está se desenrolando, né? Bom, vamos pensar professora, que coisas melhores estão por vir. Diga, quem está falando? Ô, professora Gisele. Oi, Gi. No slide anterior, a senhora colocou aí que quando não havia recursos, desculpe, quando não havia vagas para os cursos regulares na rede pública naquela localidade, o poder público ficava obrigado a investir. Ele teria que fazer o quê? Implantar escolas, dependendo da quantidade de alunos que estavam fora da escola. Isso, exatamente. Né? Fazer escolas, no caso, essa obrigação a investir. Fazer escola ou ampliar as escolas que já tem para aumentar o número de vagas, entendeu? Porque está na Constituição, é dever do Estado garantir educação para todos os seus cidadãos, né? Então, mesmo naquela comunidade mais remota, né, mais tem que haver, né, uma escola que atenda, né, que infelizmente a gente vê que nem sempre é assim que acontece, mas, de acordo com a lei, está dizendo isso para a gente, tá? Bom, continuando falando um pouquinho sobre a Constituição. Não podem ser computados como gastos com educação para fins de cumprimento do disposto no artigo 212, aqueles efetuados com programas suplementares de alimentação e assistência à saúde, pois esses serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. Então, porque a gente tem que entender que saúde, educação, a questão, né, social, estão muito misturadas. Então, por exemplo, como ele fala aí, cumprimento efetuado com programas suplementares de alimentação e assistência à saúde. Então, essa verba vai vir de outros lugares, não vem, por exemplo, do Ministério da Educação, vem de outros lugares, tá? O ensino fundamental, por sua vez, terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário educação, recolhida pelas empresas na forma da lei. Então, dentro das alíquotas que as empresas, né, precisam pagar ao governo, né, parte disso também é revertido para a educação. O que, infelizmente, a gente vê muito, e é muito comum, são as grandes empresas, principalmente, só negando imposto, né? Coisa de milhões e milhões de reais de sonegação. E vai vocês aí, não pagar uma prestação do imposto de renda, que já bate, o leão já bate ali na porta, querendo saber por quê. E a gente vê aí casos de grandes empresas, grandes bancos, por exemplo, bancos privados, né, devendo rios de dinheiro de imposto de renda. Bom, financiamento. Aí está aí a Constituição de 88 e a LDB no seu artigo 69, que diz que a União deve aplicar pelo menos 18, reforçando, né, e Distrito Federal, municípios e estados, 25% da receita de impostos em educação. E aí falando sobre esses recursos públicos, né, aí vem dizendo aí para vocês, deixa eu tirar esse negocinho aqui da frente, fica atrapalhando a minha leitura. Pronto. Serão destinados às escolas públicas. Podem ser dirigidos às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas. Então, gente, o que diz respeito a recurso público deve ser direcionado à educação pública, né? Isso é o que está na Constituição atual. A gente, quando estudou um pouquinho sobre as constituições no passado, aqui agora na nossa disciplina, a gente viu que durante, por exemplo, o período da ditadura militar, né, uma das constituições que foram otorgadas, que foi a de 67, dizia que o Estado, né, a União ia financiar as escolas privadas também, ia verba para as escolas privadas, para além das mensalidades pagas, ainda tinha a verba do governo entrando nas escolas privadas, né? É justamente quando a gente vai ter um boom das escolas privadas, né, em uma gradativa decadência das escolas públicas, é justamente durante o período da ditadura militar. Perdão que eu estou bebendo muita água, porque essa é a terceira aula que eu estou dando hoje, então minha garganta já foi para o espaço. Bom, financiamento da educação na LDB, certo? Então tem aqui alguns incisos dentro dos artigos para a gente ver.
Gente, não se preocupem que esses slides também vão chegar para vocês, tá bom? Para vocês terem eles, para estudarem direitinho, certo? Bom, no artigo 68, né, diz que serão recursos públicos destinados à educação os originários de, né, receita, da onde vem o dinheiro? Receita de impostos próprios da União, dos estados, do distrito e dos municípios. Receita de transferências constitucionais e outras transferências. Receita do salário educação e de outras contribuições sociais. Receita de incentivos fiscais e outros recursos previstos em lei, né? Então, a verba, grosso modo, vem dos impostos, mas existem também outros financiamentos, né? Recentemente... Professora. Oi. O que é esse salário educação? Foi isso que a gente acabou de falar, é o que é tirado uma percentagem, né, das empresas privadas para ser revertido para a educação. Ok. Certo? Tá? Eu ia falar a questão de recurso, né? A gente teve recentemente, né, assim, 2014, 2013 para 2014 foi. A gente teve, né, aquele grande boom, né, do pré-sal, né, a descoberta daquela jazida imensa de petróleo, né, no litoral brasileiro, ali mais precisamente entre a Bahia e o Rio de Janeiro, né, que tinha muito petróleo, né, e aí o governo da época, né, o governo da presidenta Dilma, ela ia direcionar 5% dos lucros que a gente ia ter, seria coisa assim de bilhão, né, ia direcionar para a educação, né, chamamos os royalties, né, do petróleo, eles iam para a educação, certo? Mas, infelizmente, aconteceu o que aconteceu, né? E a gente ficou sem essa verba, certo? Infelizmente. Bom, continuando, aí aqui, ó, a LDB define o que é gasto com educação. Isso está lá no artigo 70 da LDB, tá? O que é gasto com educação? Vou passar aqui. Remuneração e aperfeiçoamento do pessoal. Então, a verba tem que ir para pagar salário de professor e de funcionários e também formação, certo? Então, está contemplado entre a verba os programas de formação, porque é de suma importância, vocês bem sabem disso, né? Para o trabalho do professor, essas formações, né, continuadas. Né? Eu participo, eu dou formações, né, em prefeituras e em redes, então isso faz parte, não, essa verba que paga, né, a minha formação, que paga, vem justamente desse dinheiro, que tanto é para pagar salário dos professores, quanto para, né, pagar os profissionais que vão dar formação aos professores, tá? Manutenção e construção dos equipamentos. E quando ele fala aqui equipamentos, ele não está falando apenas, né, de equipamento, tecnologia, um computador, uma televisão, não, equipamento, a gente pode falar da escola, certo? Do prédio, né? Aquilo é um equipamento do governo, ele é tombado, certo? Realização de atividades meio, né? Como é que eu posso explicar isso para vocês? É algum tipo de congresso, né? Algum tipo de seminário, né? Que contemple a educação pública, certo? Como a gente tem essas feiras que acontecem, certo? Que são oferecidas pelas redes, né? A rede do município. Eu já participei de algumas que acontecem lá no Centro de Convenções, né? Que é justamente para promover a troca, né, de experiência entre professores da própria rede, quanto os alunos também apresentarem suas produções, tem campeonato, né, dos melhores trabalhos, tudo isso. Tá? Eu já fui jogadora num evento desse, bem legal. Tá? Compra de material didático escolar, isso é gasto, claro. Né? Bolsas de estudo, como eu falei para vocês, citei o exemplo, né, no que diz respeito à educação superior, e tem, como eu falei para vocês, o PIBID, né, que é para o ensino médio. Então, existia um programa que também já foi, né, duramente afetado, que direcionava bolsas, né, não era nem rio de dinheiro também não, eu acho que a última vez que o PIBID, que eu vi o valor do PIBID, acho que era R$250 para o estudante, né, em escolas de tempo integral, aquela coisa toda, tá? E transporte escolar, porque
Porque vocês sabem que, dependendo do município, né, precisa haver os ônibus, né, somente para as pessoas que moram em zona rural, por exemplo, né? Quem é de São Lourenço é muito comum, a gente tem lá esses ônibus, né, que fazem esse transporte. Então, o transporte escolar também está contemplado como sendo um gasto, tá, com educação, certo, gente? Ó, professora, Diga, nessa questão de transporte escolar, entra também o Vem Livre do Estado? Sim, bem lembrado, né, a questão da passagem, né? Tanto, por exemplo, Isso, que você tem os alunos recebem, né, um cartão do Vem Livre e eles têm 2 passagens por dia para ir e voltar da escola. Perfeito. A minha sobrinha tinha É bom porque abrange os municípios que não têm o transporte escolar, mas eles dando o Vem Livre, eles podem pegar o transporte normal, né? Perfeito, Gi, bem lembrado, exatamente. Também contempla essa questão do transporte. Eu pensei, né, só nos ônibus, mas tem isso também. Somente os alunos da educação ensino médio, né, que é do Estado, tem o Vem Estudantil, né, que o estudantil não, Vem Passe Livre. Beleza. Outra coisa, né, pesquisas, né, não vincular, define o que não é gasto, certo? O que na LDB não é gasto com educação. Pesquisa não vinculada à educação, né? Subvenção a instituições assistenciais, né? Ou seja, não dá para reverter dinheiro da educação, né? Para instituições que, por exemplo, Fundação Otino Ventura, que trabalha com alguma coisa nesse sentido, de assistencialismo. Essa verba tem de vir de outro lugar, certo? De doações, enfim. Programas suplementares de alimentação, assistência médica e psicológica, que foi aquilo que a gente falou, né? Isso, a verba pública não contempla isso. Se a escola quiser oferecer alguma coisa nesse sentido, tem que pleitear, né, com trabalho voluntário ou alguma coisa nesse sentido. Eu já vi. Inclusive, escolas que tem, por exemplo, na época da Semana da Mulher, né? Aí levar para profissionais, né? Mas tudo na camaradagem, né? No favor. Aí ia lá psicólogo, ia lá pessoa para fazer esteticista, né? Na escola, né? Para movimentar um pouquinho a comunidade, né? Mas isso não podia ser nada gasto, essas pessoas não podiam ser pagas, por exemplo, com a verba que a escola tinha, né? Tem que ser na amizade. Obras de professora. Oi. Desculpe, eu atrapalhar de novo. Não, fale. Na escola que eu fazia parte, essa de Camaragibe, para esses eventos assim que tinha Dia da Mulher, de uma festinha junina, uma coisa ou outra da escola, eles faziam projetos sociais, tipo bazar, Perfeito. fazia poder arrecadar rifa, coisas para poder arrecadar para essas outras coisas que não tem um valor específico destinado. Perfeito, né? Nesse sentido, beleza. Então não pode, mas a gestor não pode pegar o dinheiro que veio, né, para comprar material didático, comprar papel higiênico, né? Ele não pode usar, né, para pagar esse tipo de serviço. Isso é uma coisa, como o falou, você pleiteia, né, a verba de outras formas, com doações, né, ou parcialmente na camaradagem, né? E aí a questão dos trabalhadores em educação em desvio de função, né? Também não deve ser pago o cara, né? Eu acho assim, Oi. professor, só uma observação nesses trabalhadores em educação em desvio de função. Eu conheci um merendeiro lá de Jaboatão, tudo acontece em Jaboatão, Cabo é terrível, uma opção terrível. Então, o que acontece? Ele conseguia notas quando isso ele relatou, estou falando porque ele relatou para mim, e ele ia no sindicato, como ele fazia parte da CIPA, do Sindicato dos Professores, e ele conseguia reembolsos no sindicato sobre coisas que ele não fez, né? Não tinha nada a ver com a educação, e ele conseguiu um reembolso com notas frias. Aí onde a gente vê, trabalhadores de educação com desvio de função, quer dizer, aí a gente, mais uma vez, volta para o descaso, né? A imoralidade. Exatamente. Né? O cara, ele passou num concurso para ser da Secretaria de Educação do Cabo de Santo Agostinho. Aí o cara está trabalhando em outra secretaria que não tem nada a ver, né,
com educação. E aí? Então, ele está prestando outro tipo de serviço, né? E está recebendo verba que era para ser destinada à educação. É um tipo de desvio de educação básica, né? Porque se... Vou falar uma coisa recente. A mãe desse garoto que morreu agora, né? Sim. E ela não era contratada pela casa, ela era empregada da casa, mas quem pagava o salário dela era a prefeitura do municipal, lá do onde o patrão é prefeito. Tamandaré, né? Tamandaré. Quer dizer, agora, e hoje eu vi numa reportagem, ela sabia disso, a mãe do menino, que ela era contratada, que ela não tinha carteira assinada, ela tinha assinado um contrato pela prefeitura. Para ser prestadora de serviço. Mas ela não trabalhava, nunca assinou, nunca nem foi na prefeitura, ela prestava serviço à casa do prefeito. É gritante o descaso, né, do Ministério Público nessas coisas. Acontece isso, aí desviou esse dinheiro da educação. Isso. Desviou de alguma coisa que poderia ser. Ou seja, algo que diz respeito à questão privada, né, do prefeito, ele atrelou, né, a sua função ao dinheiro público, exatamente. Né? Terrível. Bem lembrado esse exemplo que você falou, ilustra bem o que tem dizendo aqui. Bom, gente, então eu vou falar para vocês um pouquinho do Fundeb, certo? Que era até 2020, que foi a duração dele, certo? Até o ano de 2020 e hoje, como eu falei, coincidentemente, hoje é o dia, se vocês jogarem lá no Google aí, para vocês podem pesquisar, né, sobre a votação do Fundeb 2020, né? Deve ter alguma notícia. Eu vi hoje no meu Facebook, um dos perfis que eu sigo de educação postou, né, falando sobre isso, né? Que o objetivo da atual gestão é encerrar com o Fundeb, né? Acabar com o Fundeb. Mas os profissionais de educação, os especialistas, os técnicos, está todo mundo dizendo que seria uma catástrofe, né? Se acabar com o Fundeb, se o Fundeb não for renovado, tá? Então, vamos entender um pouquinho o que é esse fundo, tá, gente? Ele é conhecido, né, como Fundo Especial de Financiamento da Educação Básica. Ele foi pensado para isso, tá? De natureza contábil e de âmbito estadual, com vigência a recursos financeiros, beneficiários, parâmetros e mecanismos operacionais definidos em legislação específica. Então, quando ele fala aí que ele é contábil, porque será contabilizado, certificado e acompanhado publicamente. Então, você poderia, né, acompanhar o quanto estava indo de verba para tal estado, o quanto estava indo para tal município. Você tinha como fazer esse acompanhamento, tá? Não é um fundo perdido, é um fundo contabilizado, né? Então, está o tempo todo sendo prestado conta do que está acontecendo com a verba do Fundeb, certo? Estadual, porque o Estado recebe e repassa aos municípios, certo? Então, é um fundo nacional, mas que repassa o dinheiro para os estados, e aí os estados é que repassam para os municípios. E a vigência dele, né? Tem tempo para acabar, 14 anos a partir do primeiro ano de sua implementação, ou seja, né, ele foi criado em 2006 e tem a validade até o ano de 2020, certo? Hoje estamos vivenciando o último ano, tá, da vigência do Fundeb. Aí estava justamente nesse processo de votação para ver se ele será renovado, entendeu? Justamente no dia de hoje, tá? E a composição do Fundeb, tá, gente? Da onde que surge o dinheiro que vai alimentar o Fundeb, que é dessa verba que vai ser repassada, tá? Imposto territorial rural, então tem imposto sobre a questão das propriedades rurais, né? Lei Candir, né, a Lei Complementar número 87, que entrou em vigor em 13 de setembro de 1996 no Brasil, dispõe sobre o imposto dos estados e do Distrito Federal nas operações relativas à circulação de mercadorias e serviços, aquele famoso ICMS, lembram? Né? Também ia a verba do ICMS para o Fundeb, tá? E IPI e Expo são os impostos sobre produtos,
né? Os que são importados e os que são exportados, tá? Também ia um valor, né? Que aí eu não tenho especificamente quanto que era, mas também vinha dinheiro desses impostos, tá? O FPE, né? Que é o Fundo de Participação dos Estados, que é, por exemplo, é o que a gente hoje está vendo em relação à saúde, né? Os governadores dos estados pleiteando que esse fundo de participação dos estados ele se aumente, para que chegue mais verba do governo federal para os estados, para ser revertido e investido no combate à expansão da pandemia, né, do coronavírus. Nesse caso, também vai dinheiro para a educação. E recursos financeiros da União para os estados e o Distrito Federal, previsto na Constituição Federal, no artigo, né, 159, inciso 1, na linha A. Tá? O FPM, Fundo de Participação dos Municípios, mesma coisa, só que em escala municipal, né? É constituído de 22,5% da arrecadação líquida, arrecadação bruta, deduzida de restituições e incentivos fiscais, do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, o famoso imposto de renda. E o imposto sobre... E o imposto sobre... Deixa eu pegar aqui, porque a barra está bem em cima do que eu estou lendo. Cadê? Sobre produtos industrializados, que é o IP, tá? Então, percebam que vem grana de vários locais para alimentar o Fundeb, porque se a gente pensa, né, no que diz respeito à educação do país, né, a quantidade de dinheiro realmente tem que ser algo gigantesco, tá? E ainda tem, né, esse outro imposto, que é o de transmissão, causa mortes e doação. É o imposto estadual brasileiro devido por toda pessoa física ou jurídica que receber bens ou direitos como herança, diferença de partilha, doação, até isso também tem imposto em cima. Se você recebeu a herança, se seu tio velhinho que tinha uma graninha, ele deixou alguma coisa, você tem que pagar, né, parte daquilo, né, para o governo. Então, parte dessa verba também vai lá para o Fundeb, tá, gente? Seguinte. Sua opinião, professora, a senhora acha que o Fundeb ele vai conseguir ter o financiamento, o apoio ainda esse ano? Nesse caos que a gente está vivendo com o ministro da Educação? Pois é, né? Se o ministro tivesse, talvez se o ministro tivesse saído antes, e dependendo de quem seria, né, o seu substituto, pode ser. Mas como o Fundeb, né, não é necessariamente o ministro que decide, né? São deputados, são depois os senadores, então... Né? Então, quer dizer que ele depende quem vai decidir isso, na verdade, é o Senado, é isso? É o poder legislativo. Legislativo, exato. É deputados e senadores, isso. Eles é que vão decidir se vai continuar ou não. Isso. E aí, posteriormente, o presidente vai assinar ou não, né? Aí a gente vê a gravidade do problema, né? Uhum. Aí, Sim, fale. É como se a gente já não tem tanto esclarecimento das coisas, assim, não é tão claro para a gente entender. E aí eles vão mapear mais. É como se fosse mais uma coisa para a gente ficar sem ter uma transparência administrativa. Porque a sensação é essa mesma que você está narrando. A sensação é que para eles não é interessante a gente ter transparência do administrativo, porque se a gente vive num país de Constituição livre, nos nossos direitos, então temos direito, sim, de saber a transparência administrativa. Então, o governo de hoje não tem esse interesse. Eles estão mapeando tudo para que, quanto menos a gente souber, menos a gente vai questionar. Então, eu fico apreensiva em relação a essa votação. Vou até pesquisar daqui a pouquinho para a gente conversar um pouquinho sobre isso, tá? Mas essa imagem que tem aí para vocês, ela é, né, pensada para ser ilustrativa, tá? De como funciona. Então, a gente entendendo que a cestinha aqui, ela é o Fundeb, né? O Fundo de Educação Especial de Desenvolvimento da Educação, né? Então, da onde que entra dinheiro?
né? Então, estados e municípios, né? 20% de imposto mais transferências, que totaliza aqueles 20% que tem que ser, né? Complemento da União, que é os 10% de imposto, né? Mais outra percentagem em cima de estados e municípios, que dá os 18%. E aí, daqui do Fundeb é que sai de volta para os estados e municípios. E aqui embaixo, que vocês não devem estar conseguindo ver, porque está com a barra, diz o seguinte, deixa eu ver aqui na minha apresentação, para explicar para vocês certinho, né? O Fundeb, critérios claros, transparência e visibilidade. Sim, e os estados e municípios vão receber, né, o valor vai ser de acordo, né, com o número de alunos. Por isso que é muito comum, por exemplo, o município de São Paulo ter muito mais, o repasse para o município de São Paulo ser muito maior do que, por exemplo, o de Manaus. Não é porque São Paulo é mais rico e Manaus é mais pobre, não, é porque o quantitativo de alunos em São Paulo é bem maior do que o quantitativo de alunos, por exemplo, em Manaus. Então, tem essa diferenciação. Por isso que a gente não pode, não poderia aqui estar no livro dizendo esses pormenores todinhos. O que vocês têm que entender é como se dá, né, essa partilha, né, das obrigações, que é do Estado, dos municípios, do Distrito Federal e da União, tá? Vocês entendendo isso, já tem bastante informação para vocês, certo? Então, seguindo aqui, falando mais um pouquinho sobre o Fundeb, a voz está indo embora. Critérios de utilização dos recursos. Então, para que serve a verba, para que serve a grana do Fundeb? Então, ó, 100% para educação pública, básica pública, certo? Então, a gente está falando aqui de verba para a educação básica. A gente não está falando, não sai do Fundeb, por exemplo, a questão das bolsas das universidades, que a gente falou no comecinho da aula, tá? Não sai, certo? O Fundeb é todo para a educação básica e pública, tá? Mínimo de 60%, né, para a remuneração dos professores, né, do magistério em efetivo exercício da educação básica. Então, 60% da verba tem que ir para a folha salarial, tá? O pagamento de nós, professores e professoras, né? Remuneração profissional de magistério em efetivo exercício, só reforçando. E máximo de 40%, né, para outras ações, tá, do Ministério do Desenvolvimento aí, né? E aí vem falando dos artigos da LDB que vem falando sobre isso, tá? Então, ó, toda a verba do Fundeb é para a educação pública, certo? Sendo que desses 100%, 60% é para a remuneração dos profissionais de educação, tá? E os outros 40% para outras ações, que é como a gente falou, a questão, né, de infraestrutura, de material, né, didático, de material de escritório, fardamento, a própria questão de merenda. Então, está aqui, né, contemplado nesses 40%, certo? Custo aluno, qualidade inicial, que é um cálculozinho, certo? Que tem dentro do Fundeb. Então, ele é de um parecer, né, do Conselho Nacional de Educação e do Conselho de Educação Brasileiro, do ano de 2010, foi aprovado em 5 de maio de 2010. Se estabelece normas para aplicação do inciso 9º do artigo 4º da LDB, que trata dos padrões mínimos de qualidade de ensino para a educação básica pública, né? Aí ele fala aqui desse CAC, né, que é esse custo aluno, qualidade inicial. Então, quanto é que custa um aluno para o poder público? Né? Então, eles têm uma formulazinha que eles utilizam, tá, para determinar isso daí, certo? E diferença entre o CAC e outros tipos de financiamento da educação. Né? A questão do Fundeb estipula um valor por estudante, montante de recursos disponíveis para a educação pelo número de matrículas na rede. Aí esse CAC, proposta que faz um cálculo com base nas necessidades da escola e de cada um dos segmentos de ensino. Então, o Fundeb, né, estipula um valor, como é que eu posso dizer para vocês, um valor geral. Um aluno é um aluno. Já o CAC, ele se
se debruça, né, essa proposta, se debruça em analisar os alunos, por exemplo, em relação ao nível. Então, mais ou menos o seguinte: um aluno da educação infantil não gasta a mesma coisa que um aluno do ensino médio, entenderam? Então, tem que ser calculado pensando nessa perspectiva, certo? Quem, né, gasta quanto e por quê, tá? Eu imagino que deva se gastar mais com um aluno de educação infantil, né? Confesso que esses valores exatos realmente eu não sei, tá? Foi elaborado, né, o CAC, né, com outro raciocínio, estima tudo o que é preciso para que uma escola tenha condições básicas de funcionamento para que o aluno aprenda. Aí aqui ele vem dando um exemplo, falando aqui justamente das creches. Eu vou ler, porque eu sei que as barrinhas estão na frente do slide de vocês. Só um minutinho. Pronto, tá aqui, ó. Foi elaborado, assim, por exemplo, nas creches, calculamos que o custo mínimo de uma criança por ano atendida em tempo integral é de, uma criança na creche por ano, apenas uma, atendida que passa, né, o dia todo na creche, é de R$ 6.400. Então, você pode calcular aí, né, que uma criança na creche por ano gasta R$ 6.400. Isso a gente está falando aqui, ele botou aqui em valor de 2009, tá? Eita. Deixa eu sair do meu slide. Ou seja, uma unidade que tenha 100 crianças com idade até 3 anos teria de receber R$ 640 mil anuais. Já o gasto por aluno do ensino médio ficou por volta de 2.008, tá vendo? Foi o que eu tinha falado para vocês mesmo, né? Que o gasto com o ensino médio é de 2.380 por ano com cada aluno, né? Esse é um cálculo que nenhum outro mecanismo de financiamento fez até hoje, né? Então, eu acredito que esse cálculo ele deveria ser levado em consideração em relação, né, ao próprio Fundeb, né, que ele deveria ser incorporado pelo Fundeb, né, quanto que a necessidade da especificidade dos alunos. Então, por exemplo, né, se tem mais alunos em faixa etária, né, de educação infantil, a verba tem que ser X. Se tem mais alunos, né, no Fundamental e Fundamental 2, tem que ser, né, outro valor. Então, leve em consideração esses pormenores. Tá, gente? Bom, esse era o último slide que eu tinha para vocês. Aí eu queria que vocês perguntassem, me dissessem se ficou alguma dúvida, se vocês querem, né, fazer alguma contribuição, por favor, podem levantar a mãozinha, podem falar. Eu estou vendo o seu encontro aqui, falando alguma coisa sobre o Fundeb de hoje, tá? Sobre a votação. Com alguma dúvida, gente? Ô, professora, Diga. a respeito dos cursos profissionalizantes, que alguns alunos, né, consideravam destaque em escolas estaduais, de onde é que vem essa verba? Também do Fundeb. Também se for a escola, ela for pública, né, se a educação profissionalizante ela for pública, por exemplo, um ETE, né, que é a Escola Técnica Estadual, se for aluno dessa instituição, então a verba ela vem também direcionada dentro do Fundeb, certo? Eu estou perguntando porque também assim, me interessa, às vezes a gente vê as coisas, mas a gente não sabe o profundo. Meu menino, quando estava estudando, ele ganhou várias bolsas, né? Aí, vim ver agora a curiosidade de saber realmente de onde elas vinham, porque o diretor, ele sempre estava presenteando alguns alunos lá, de algumas séries, e meu menino muito foi contemplado, viu? Foi com os 3 cursos que ele foi contemplado. Eu estou vendo aqui, gente, que de fato a gente teve
né, vários atrasos na votação do Fundeb, certo? Estou vendo aqui notícia de março, falando que seria votado no dia seguinte, mas foi adiado. Notícia de abril também dizendo. Aí tem aqui uma notícia falando que o Rodrigo Maia, né, que é o presidente da Câmara dos Deputados, falando que a votação certamente só aconteceria em maio, e na verdade a votação aconteceu hoje, né? E talvez não estou conseguindo encontrar nenhum site com a notícia com a data de hoje. A maioria é março, abril, maio. Então, provavelmente, ao que tudo indica, a votação, né, ainda não deve ter, ou não aconteceu, ou né, ainda deve estar acontecendo, ainda até porque os caras estão votando de casa, né? Os deputados, eles estão trabalhando também em regime de home office, certo? Vou pesquisar, se eu encontrar alguma notícia sobre, aí eu compartilho com vocês, com a Joyce, e ela repassa para vocês, tá? Joyce botou aqui no chat, o que foi? Uma cidade como São Lourenço da Mata, que não tem arrecadação de IPTU, fica mais difícil a arrecadação do Fundeb. Porque, por exemplo, como é que o município vai ter renda se as pessoas não pagam, né, os seus impostos? Então, isso é um fator complicador, né? Mas lembrando que não é só o IPTU que alimenta os impostos do município, tem outras fontes de imposto também, tá? Dijandira, foi tu que falou antes, ou tu ainda quer falar alguma coisa que tu levantou a mão? Não, professora, a pergunta era essa mesmo. Ah, pronto, é porque tua mãozinha está aqui Obrigada. levantada ainda, certo? Pronto. Quer mais, gente? Vocês estão aí com alguma dúvida, porventura? Não, professora, tudo bem. Então, assim, não se aperreiem em saber lei por lei, né? Parágrafo por parágrafo, não. O que vocês têm que ter em mente, né, é dominar esse conteúdo maior no que diz respeito às percentagens, né? Quem é que contribui com o que para a educação? Da onde vem a verba da educação pública, né? Hoje, né, a principal fonte é o Fundeb, mas a gente não sabe como vai acontecer se esse fundo ele for desmantelado, né? Se ele deixar de existir. Como é que vai chegar agora a verba para os estados e os municípios, tá? A verba federal, tá, gente? Para a nossa próxima aula, dia 16, deixa eu ver qual é. Nível, educação, elementos, recursos financeiros. Não é. É um artigo, tá? Que eu vou estar compartilhando com vocês. Não é mais no livro agora do Santos. É um artigo da Gilda Cardoso de Araújo, Estado e Política Educacional e Direito à Educação no Brasil, tá? E na outra semana a gente vai ter uma discussão sobre políticas públicas, tá bom? E aí a gente tem, né? Salvo engano, acho que já é a nossa prova. A gente tem mais 2 aulas fora hoje. É isso mesmo. Já tem mais 2 aulas e aí vem a nossa provinha. Mas não se preocupem que na última aula eu faço com vocês uma revisão, certo? Do que a gente viu ao longo, tá, das nossas aulas, tanto na primeira unidade quanto na segunda unidade, tá certo? Assim que eu encerrar aqui a aula, eu compartilho com a Joyce, tá? O próximo arquivo, deixo também aqui no Teams, para vocês estarem com ele em mãos, para a gente discutir. Joyce, gengibre, de fato. Porque hoje eu falei, meninas, essa é a minha terceira aula hoje. E as 2, aqui vocês ainda conversaram comigo, mas outras, como era um curso, né, ninguém falava, só eu que falava. Eu já tô que eu não aguento, a garganta queimando, tá bom? Bom, se
vocês não têm mais dúvidas em relação ao nosso conteúdo, a nossa aula de hoje, que foi mais curtinha mesmo, né? Eu adoro as receitas que vocês me dão aqui para cuidar da saúde. Eu anoto tudinho. Né? Limão com mel, eu normalmente tomo, aquele negócio com alho e limão, também tomo aquilo, que eu não gosto, mas tem que tomar, né? E gengibre até tem. Inclusive, gengibre eu soube que ajuda na imunidade, né? A levantar a imunidade. Então, nesse momento em que estamos, né? A gente tem que se munir de tudo que for possível. Tá bom, queridas? Boa noite, Titi. Boa noite, pessoas. Agradeço a presença de vocês, desejo uma Obrigada ótima pela aula, noite. top, bem esclarecedora. Certo. Boa noite, professora. Pois é, Foi ótimo, viu? boa noite. Tudo Boa bem. noite. Joyce, tu me Boa entende. noite, professora. Obrigada, foi ótimo. Obrigada, meninas. Qualquer dúvida, qualquer coisa, sabem onde me encontrar, tá bom? Um cheiro para Ok. todas. Tenham uma excelente semana e continuem se cuidando, viu?